Fala, caixinhas, tudo de boa? Galera, recentemente em Dragon Ball Daima tivemos a introdução de uma nova dimensão que antes só tinha sido mencionada no anime, a famosa Dimensão Makai. Mas o que pouca gente sabe é que essa dimensão é muito mais complexa do que só um lugar onde vive vários demônios. O anime de Dragon Ball Daima revelou poucas informações sobre esse lugar e o episódio 2 deixou vários mistérios no ar. No entanto, muitos desses mistérios podem ser explicados facilmente se a gente usar os guias oficiais e as declarações do próprio Akira Toriyama. E foi pensando nisso que eu decidi fazer esse vídeo para explicar como funciona todo o multiverso de Dragon Ball. Eu vou te contar como nascem os deuses da criação, da destruição, os Majins, os Makaishins, os Makaiô e até como nascem e aonde moram os anjos. Então, se você quer entender como funciona tudo em Dragon Ball, assista esse vídeo até o final e se inscreve no canal para você não perder esse tipo de conteúdo de Dragon Ball. Eu pretendo trazer muitas análises, curiosidades e teorias sobre Dragon Ball Daima e Dragon Ball Super. Se você curte Dragon Ball, pode ter certeza que você vai gostar desse canal aqui. Então, sem mais enrolação, bora começar. O multiverso de Dragon Ball inicialmente tinha 18 universos, mas 6 deles acabaram sendo apagados. Ou seja, atualmente só existem 12 universos, cada um com seus próprios deuses imortais. Só que antes de seguirmos em frente, eu quero deixar uma coisa bem clara logo no início. Em Dragon Ball, cada universo é dividido em várias dimensões diferentes. A parte que a gente conhece muito bem, que é onde tem os planetas e várias raças, é chamada de Mundo dos Vivos, ou simplesmente Universo. Porém, além dele, existem outras dimensões como a dos Kaioshins, o outro mundo que representa a vida após a morte, e outras bem menores, como o Reino dos Demônios, que estamos vendo agora em Dragon Ball Daima. Ou seja, cada universo de Dragon Ball é muito maior do que só o espaço com planetas e galáxias. E o conjunto de todas essas dimensões e lugares diferentes é chamado de macroverso. Então o certo seria dizer que em Dragon Ball existem 12 macroversos e não apenas 12 universos, porque o universo representa somente o mundo dos vivos. Agora que eu tenho certeza que você entendeu o que é um macroverso e o que é um universo, eu vou continuar. Em cada macroverso existem vários deuses, e agora eu vou explicar quem são eles e como funciona o trabalho de cada um deles. Começando pelo cargo mais baixo na hierarquia divina, que eu vou chamar de Deus Menor. O título de Deus Menor é dado àquele que é normalmente o mais poderoso do seu planeta, e sua função principal é supervisionar e proteger o planeta. O primeiro Deus Menor que a gente viu em Dragon Ball foi o antigo Kami-sama da Terra. Ele, como um Deus Menor, tinha a responsabilidade de supervisionar e proteger as formas de vida do planeta, ajudando na evolução da espécie e garantindo que o planeta seguisse o melhor caminho possível. Esse título já foi oferecido ao Goku lá em Dragon Ball Clássico, quando ele derrotou o Piccolo Daimao e se tornou o homem mais forte da Terra. Mas Goku acabou recusando esse trabalho, porque não era o tipo de trabalho que combinava com ele. Então, se um humano se torna forte e digno de proteger o planeta, ele pode se tornar o próximo Deus Menor, caso ele aceite esse cargo. Esses deuses menores ficam em constante comunicação com outro mundo, que é o mundo dos mortos, e cada um recebe um assistente que vem do outro mundo para ajudar com as tarefas de um deus. Um grande exemplo disso é o próprio Senhor Popo, que já é um assistente desde antes do primeiro Kami-sama da Terra. Ou seja, para cada planeta habitável existe a possibilidade de existir um deus menor. Agora vamos para outro nível na hierarquia divina lá no outro mundo. Aqui a gente encontra os Senhores Kaiô. Basicamente o título Kaiô significa Rei do Mundo, e esse cargo é superior aos deuses menores do universo. Existem ao todo 4 Senhores Kaiô, e em vez de supervisionarem apenas um único planeta, cada um é responsável por 25% de todo o universo. Imagina o seguinte: o universo é uma pizza,
você vai lá e corta a pizza em 4 pedaços iguais. Aí cada Senhor Kaiô vai ficar com um desses pedaços: norte, sul, leste e oeste. E acima desses 4 senhores Kaiô, temos o grande Senhor Kaiô, que é o deus mais importante do outro mundo. Ele é o líder dos 4 senhores Kaiô e tem autoridade sobre o universo inteiro. Mas como alguém se torna um Senhor Kaiô? Segundo Akira Toriyama, existe um planeta chamado Planeta Kaishin, que é uma versão muito maior do planeta do Senhor Kaiô. Nesse planeta existe uma árvore divina chamada Árvore Kaiju, e os frutos dessa árvore, quando amadurecem, dão origem a uma raça chamada Shinjin. Existem 2 tipos de Shinjin, os normais e os especiais. Os frutos normais da árvore dão origem aos Shinjins normais, e os frutos dourados dão origem aos Shinjins especiais. Os frutos normais nascem com bastante frequência, com um intervalo de poucos milhares de anos, mas os outros frutos, os frutos especiais dourados, são extremamente raros. No planeta Kaishin existem cerca de 80 Shinjins, e desde o nascimento eles passam seus dias vivendo pacificamente, estudando vários tópicos em um grande castelo. Eles fazem isso porque algum dia pelo menos 4 deles serão premiados com o título de Senhor Kaiô. Isso acontece aproximadamente a cada 75 mil anos, que é a expectativa de vida de um Senhor Kaiô. Ou seja, quando o Senhor Kaiô morre, ele é substituído por outro ser da sua raça que está treinando lá no planeta natal deles. Você se lembra que eu disse que existem 2 tipos de Shinjins? Pois é, os Shinjins especiais nascem com habilidades e poderes muito acima dos normais, e por causa disso, eles estão acima dos Senhores Kaiô na hierarquia dos deuses. Esses Shinjins especiais eventualmente se tornam supremos Senhores Kaiô, ou seja, os Kaioshins. Um Kaioshin é basicamente o deus dos Senhores Kaiô, ele é o deus dos deuses. E eles supervisionam não apenas o universo, mas também a vida após a morte. Eles são responsáveis por criar planetas e vida no universo. Eles ficam responsáveis também por supervisionar todo o macroverso de Dragon Ball, incluindo o universo dos vivos e o outro mundo. Eles só não têm autoridade lá no mundo Makai. A localização desse planeta Kaishin sempre foi um grande mistério, mas Dragon Ball Daima finalmente revelou aonde é que ele fica. Na verdade, o planeta Kaishin e a árvore Kaiju ficam dentro do mundo Makai. Isso foi confirmado no episódio 2 de Dragon Ball Daima, quando o Shin revela que milhões de anos atrás ele usou uma nave espacial para sair do mundo Makai e ir para o mundo exterior, mais especificamente para uma dimensão que fica fora do macroverso, chamada Reino Kai. Basicamente, o Reino Kai, ele gira ao redor do macroverso, da mesma forma que a Lua gira em torno do planeta Terra, e no centro dessa dimensão tem um planeta supremo. E é aqui nesse planeta que os Kaioshins observam todo o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Sabemos que o Makai é uma dimensão que se divide em 3 mundos: o vermelho, o amarelo e o verde. O vermelho a gente já viu em Dragon Ball Daima, é lá que fica o castelo do Rei Goma. O amarelo já apareceu bastante nos trailers e parece ser o primeiro mundo que o Goku vai explorar no episódio 3. E o mundo verde, por incrível que pareça, é o mundo de origem da raça Shinjin. Imagens promocionais do anime de Dragon Ball Daima já mostraram como é a aparência desse mundo. Dá pra ver nessa imagem um planeta bem parecido com o do Senhor Kaiô e um castelo em cima dele. Ou seja, dentro desse castelo existem pelo menos 80 estudantes da raça Shinjin, e todos eles estão esperando para que um dia eles sejam chamados para se tornarem Senhores Kaiô. E em breve a gente vai conseguir ver isso em Dragon Ball Daima. Agora imagina que uma fruta que nasceu da árvore divina Kaiju apodreça. Se for uma fruta normal que apodrece, nasce um Makaiô. Se for uma fruta especial que apodrece, nasce um Makaishin. Basicamente, um Makaiô é um Shinjin normal que se tornou maligno, e um Makaishin é um Shinjin especial que se tornou maligno. Quando o Shinjin maligno aparece, ele deixa o planeta Kaishin no mundo verde e vai para o reino dos demônios lá no mundo vermelho. E basicamente foi isso que aconteceu com o Degezo e a doutora Arinzu em Dragon Ball Daima. Ambos eram Shinjins especiais que acabaram ficando podres e malignos. Provavelmente os 3 irmãos estudaram juntos e todos os 3 estavam destinados a se tornarem os novos Kaioshins do universo 7. Mas
mas no final só o Shin passou no teste e os outros dois foram enviados para o reino dos demônios. E é por isso que o Degezo tem tanta inveja do seu irmão mais velho. Então basicamente, enquanto o Shin passou no teste e foi enviado ao mundo exterior para se tornar um Supremo Senhor Kaiô, o Degezo e a doutora Arinzu não passaram e foram enviados para o reino dos demônios. Agora, para entender como alguém se torna um deus da destruição, é um pouco mais simples de se entender. Para você conseguir esse título, você precisa atender a um requisito bem específico: ser o mortal mais poderoso do seu universo. Ou seja, se você for o guerreiro mais forte entre centenas de planetas e raças, você será cogitado para se tornar um candidato a deus da destruição. Isso aconteceu com o próprio Goku quando ele alcançou o Super Saiyajin Deus lá na saga do Bills. Nesse momento, o Whis pergunta pro Goku se ele por acaso não gostaria de se tornar uma divindade. Então, o cargo chegou a ser oferecido para ele, mas obviamente o Goku recusou, porque destruir planetas não é a cara dele. Então, quando você se torna o mortal mais poderoso do universo, você receberá um convite de um anjo e a decisão de aceitar ou não será sua. Isso também aconteceu lá no universo 11. O mortal mais poderoso de lá é o Guerreiro da Justiça Jiren, que é tão forte que supera o atual Deus da Destruição do universo dele. Mas quando o convite foi feito para ele, o Jiren recusou esse cargo. E como o atual Deus da Destruição do universo 11, Vermouth, já está querendo se aposentar, eles precisaram procurar outro sucessor, que no caso foi o segundo guerreiro mais poderoso do universo 11. No caso, o Toppo. E quando ofereceram para ele, ele acabou aceitando. Então, nesse momento, ele começou a treinar com Vermouth e com a Margarita. E assim que seu treinamento estiver completo, ele vai se tornar o novo Deus da Destruição do universo 11. E assim, ele vai dividir as suas responsabilidades com um novo Kaioshin. E como é que funciona exatamente o trabalho de um Deus da Destruição? Em cada universo, existem incontáveis planetas, e alguns deles possuem vida, enquanto os outros são apenas planetas vazios. O trabalho do Deus da Destruição é eliminar planetas que não trazem nenhum benefício para o universo. Planetas vazios ou que não têm a menor chance de abrigar algum tipo de vida são totalmente desnecessários e precisam ser eliminados pelo Deus da Destruição. O Deus da Destruição também é responsável por acabar com planetas que têm raças que são uma ameaça ao equilíbrio do universo. Por exemplo, se uma raça está causando muitos problemas para outros planetas e impedindo que outras raças se desenvolvam, essa raça precisa ser eliminada. Um exemplo disso são os Saiyajins, que era uma raça que invadia outros planetas, matava todo mundo e tomava os planetas para si. Por isso, lá no universo 7, o Bills pediu para que o Frieza acabasse com os Saiyajins. Então as responsabilidades de um Deus da Destruição são destruir planetas vazios ou sem nenhum tipo de perspectiva de vida e eliminar raças que estão atrapalhando o equilíbrio do universo. Os Kaioshins e os deuses da destruição têm a mesma autoridade no macroverso e a vida de ambos estão conectadas. Se um morrer, o outro também vai morrer, ou seja, eles têm que trabalhar juntos se quiserem sobreviver e fazer o seu universo funcionar. Outra coisa bem interessante é que assim como os Kaioshins têm assistentes para ajudar eles a fazerem as suas obrigações, os deuses da destruição também têm seus próprios assistentes, que são os Shinkans. O papel principal de um Shinkan é guiar o deus da destruição, treinar ele e manter o seu poder destrutivo sob controle. Eles são muito mais fortes que quase todo mundo, mas eles têm que se manter neutros e não podem intervir diretamente em nada. Os Shinkans pertencem à raça dos anjos, uma raça que nasce em algum lugar fora do multiverso, provavelmente em uma dimensão superior. Nesse planeta, assim como acontece com os Kaioshins, eles treinam e estudam para que algum dia eles sejam selecionados para se tornarem Shinkans de algum deus da destruição. Vimos isso acontecer no Dragon Ball Super com o Meros. Ele era um anjo em treinamento para se tornar um Shinkan, mas ele acabou não passando no teste porque ele ajudou o Goku na luta contra o Moro. E quando um anjo interfere na ordem natural do macroverso, ele é apagado por causa de uma regra angelical, ou seja, eles não podem usar os seus poderes para mudar a ordem natural das coisas, senão eles são apagados. Afinal, eles não pertencem a nenhum dos 12 universos, eles pertencem a um lugar diferente, um lugar acima. Os anjos são incrivelmente poderosos, capazes de fazer praticamente qualquer coisa, mas
como é que nasce um anjo? Segundo um capítulo do mangá de Dragon Ball Super, os anjos têm de fato um planeta. Como disse o próprio Whis lá na saga do 6º contra o 7º universo. A gente ainda não sabe aonde é que tá esse planeta, mas provavelmente está em uma dimensão chamada Reino dos Anjos. E a minha aposta é que essa dimensão está acima daquela água viva aonde mora o Zeno. E nesse reino dos anjos há uma raça inteira de anjos que treinam e estudam para que algum dia eles se tornem Shinkans. Mas também existe a possibilidade de existir vários anjos que são apenas habitantes comuns, que não querem seguir nenhuma profissão importante. E agora eu vou falar sobre alguns detalhes adicionais que eu acho bem relevantes. Provavelmente os anjos nascem da mesma forma que os seres humanos e outras raças do universo. Sim, é isso mesmo que você tá pensando, eles fazem aquilo. Além disso, existem anjos masculinos e femininos. E inicialmente havia a ideia de que a Margarita do universo 11 fosse o par romântico do Vermute. Mas eles acabaram descartando essa ideia porque fugiria da neutralidade que os anjos precisam ter. Então, se eles seriam um casal na ideia inicial, a gente pode imaginar que, sim, eles se reproduzem, né? Todos os anjos provavelmente nascem bebês. E já vimos até uma imagem que vazou na época de Dragon Ball Super de um anjo bebê. Então sim, galera, o reino dos anjos ele existe e o próprio Whis já confirmou isso. O pai de todos os anjos é o Daishinkan, que é o assistente do todo-poderoso Zeno-sama, o ser que supervisiona e controla todos os 12 macroversos. Um detalhe bem interessante é que parece haver algum tipo de conflito entre os demônios e os anjos, como por exemplo, o fato de um anjo não conseguir reviver alguém que foi morto por um demônio. Ou seja, se existe essa regra, tem uma história por trás. Será que no passado já teve alguma guerra entre a raça dos anjos e a raça dos demônios? E será que isso vai ser explorado ou pelo menos mencionado em algum episódio de Dragon Ball Daima ou no futuro do Dragon Ball Super? Seria bem interessante ter algo assim. Imagina, por exemplo, o Whis invadindo o reino dos demônios e travando uma grande batalha. Isso seria uma loucura, mano, seria épico. Então galera, esse foi o vídeo completão sobre os deuses de Dragon Ball. Eu espero que depois desse vídeo vocês entendam melhor as coisas que vão acontecer nos próximos episódios de Dragon Ball Daima. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos rumo a 1 milhão de inscritos. Então, até a próxima, fui!